Família, salve! Tamo aí mais uma vez e contemplem o mago. Ele mesmo, olha só. Tá aqui mais um belo exemplo de um meme que saiu do controle. E certeza que até mesmo as pessoas que criaram essa parada não esperavam o sucesso que ia ser. Ai, Patolino, o mago. O show dos Looney Tunes fazia bastante sucesso quando eu era criança, saca? Quando eu tava lá na transição entre criança e adolescente. Eu adorava assistir, só que por um bom tempo esse é um desenho que foi esquecido, saca? Porque Looney Tunes é uma parada muito famosa que existe há tantos e tantos anos. O show dos Looney Tunes foi uma adaptação lá dos anos 2010 e que deu muito certo. É uma baita de uma obra. E por um bom tempo ficou esquecido, até que nesse ano aí de 2023 o desenho voltou à moda, porque todo mundo foi relembrando. As pessoas que não conheciam acabaram amando os trechos do Patolino que foram viralizando no Instagram e no TikTok. E nessa saga aí, porque o show dos Looney Tunes é meio que os personagens dos Looney Tunes num formato de sitcom, com eles tendo vida de pessoas normais, saca? Tipo, eles têm a casa deles na cidade grande, tem que pagar conta, tem vizinhos chatos, esse tipo de coisa. E nos comerciais, sempre que tava passando o desenho do show dos Looney Tunes lá no Cartoon Network e entrava em comercial, tinham alguns clipes dos personagens do desenho cantando. Os personagens dos Looney Tunes. Às vezes tinha cena que era o Gaguinho cantando, outras cenas que era aquele galo que eu já esqueci o nome dele, o Eufrazino e etc. Literalmente um clipe musical feito na zoeira. E um deles era do Patolino num universo tipo de Caverna do Dragão, ou seja lá como se chama. Onde ele era um mago supremo do universo em que ninguém derrotava ele. Na época nem haviam memes como hoje em dia, saca? Se eu não me engano, essa época devia ser tipo 2012, 2013 por aí. A facilidade com que as coisas viralizam hoje em dia, na época, não era do mesmo jeito. Não é que não existiam memes, mas era outro mundo, era outro mundo. Não tem nem muito o que eu falar sobre o personagem, sobre o próprio Patolino, né? Porque eu imagino que todo mundo conheça ele, o Pernalonga, o Taz, a Lola. Mas, sei lá, tentando resumir, o Patolino é basicamente aquele amigo irritante que você custa gostar. Ele não te ajuda, ele depende de você, te coloca em confusão, se acha pra caralho, mas você infelizmente gosta dele e por isso não se afasta. Esse desenho aí que vocês estão vendo foi bem divertido de se fazer e foi bem mais simples do que eu costumo fazer. Isso é algo que eu preciso fazer mais vezes. O desenho anterior, o desenho digital anterior no caso, que era o desenho da Clementina, foi um perrengue de trabalho duro pra fazer, muito difícil, e eu tenho esse problema com a arte digital. Eu sempre quero fazer a coisa mais difícil que eu tenho capacidade de fazer. Mas às vezes é bem melhor a gente simplesmente baixar a expectativa, fazer algo mais simples, curtir o processo sem tanto estresse. E relaxar e não ter que ficar preocupado em passar perrengue pra trabalho duro, porque, né, nós precisamos puxar o freio de mão às vezes. Teve um pequeno pedaço dessa arte que eu mostrei em live e rendeu uma conversa bem bacana com o chat enquanto eu fazia line art, porque todo mundo ficou falando sobre o desenho, sobre o Patolino em si, relembrando coisas da infância. Foi bem legal. Uma coisa que facilitou muito também foi o fato do Patolino ele ser de uma obra com arte bem cartoonizada, de um desenho infantil no caso. O mais difícil desse desenho foi a perspectiva vista de baixo, mas os traços cartunescos facilitaram bastante. Porque o meu traço em específico ele é semi-realista. Eu tenho o meu estilo próprio, saca? O meu desenho é estilizado, mas eu evito fazer formas que não condizem com a realidade. Como, por exemplo, esses desenhos infantis onde os personagens têm 4 dedos. Sabe? Esse tipo de coisa. Não é do meu estilo. E esse raio aí que eu fiz no desenho, né? Que é basicamente o Patolino criando o raio. Eu fiz muito inspirado na Tempestade dos X-Men. E não foi só de arte que eu cacei no Google, como foi de uma arte que eu mesmo fiz. Que inclusive tem vídeo desenhando essa tempestade aqui no canal. Tá aí, é só procurar que você acha. Esse negócio aí de deixar o fundo bem escuro, né, como se fosse de noite, e o contraste do raio ficou maravilhoso. E é uma técnica muito bacana, o resultado me agradou demais. E tá aí, gente. Esse Patolino bonito aí é uma bela adição ao meu portfólio. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam, fala sobre o desenho, apareça nas lives que eu sempre tô fazendo lá no Twitch. Sei lá, se tiver uma sugestão de desenho pra fazer, tamo aí. Abração, rapaz!